Então vamos lá. Aula de hoje, então, como a gente falou, a gente vai falar então sobre uma saída, né? Então a gente falou ontem sobre entradas, né? Entradas digitais, e hoje nós vamos terminar, né? Basicamente a saída. Por quê? Porque nós vamos poder utilizar este recurso, né? Nos nossos novos, vamos falar assim, as próximas aulas, né? É um dos recursos que a gente vai utilizar bastante, que é, né, o que proporciona basicamente uma usabilidade, vamos falar assim, do sistema um pouco maior, ou seja, você mantém, né, a pessoa que está observando, vamos falar assim, o sistema funcionando com mais informações, e informações um pouco mais detalhadas do que simplesmente um número, ou então 4 números, 3 números, sei lá, alguma coisa assim, né? Então você, ou então simplesmente LEDs, né, piscando ali. Então aqui você consegue colocar uma informação mais detalhada, mais orientada, né, para o usuário que está observando, trabalhando com o sistema que efetivamente vocês vão aí construir, né, que é o monitor, ou a gente fala, né, display de LCD, né? E esse display de LCD, o mais comum, né, como eu já falei para vocês, é esse de 16:2, existe também um modelo um pouquinho maior de 20:4, tá joia? Então vamos ver um pouquinho sobre esse daqui. Então a gente está aqui na 10ª semana, então display de LCD conforme planejado, tá? Muito bem, então o monitor, o display, né, de LCD é esse aí que está na sua tela do lado esquerdo superior, né? Então ele vem já basicamente num módulozinho, né, aonde tem uma série de pinos ali, né? Deixa eu abrir a câmera aqui para mostrar em tempo real e não só uma foto para vocês. Câmera. Então tá aqui, ó. Aí, se vocês observarem aqui atrás, né? Então ele vem aqui com uma, opa, aqui, melhor aqui, uma quantidade de pinos, né? E esses pinos aqui, eles vêm numa distância, né, apropriada, como todos os dispositivos, para que você consiga então encaixar na protoboard, né, adequadamente. E esses pinos aqui, basicamente a numeração começa, tá vendo aqui a ponta, né, da pontinha aqui para cá, né? Daqui para cá, a numeração, a gente já vai ver o que é cada um desses pinos aqui, tá bom? Então aqui é o display, né? E aqui a pinagem, e aqui basicamente o circuito atrás dele. Muito bem. Vou voltar lá. Você já deve ter visto, já deve ter esse display aí, tudo bem? Não estou falando nada de demais, né? Então aqui, ó, o display, a numeração começa, então, nesta posição aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui. Então começa daqui para cá, certo? Então, como vocês podem ver aqui também, ó, no esquema geral, né? Então é daqui a posição 1 para a posição 16, tá joia? Então são 16 pinos e aqui está o descritivo de cada um. Então o primeiro pino aqui, ó, é o terra e o segundo é a energia, né? Então esses dois aqui a gente vai fazer a ligação, né, no terra e na energia diretamente. Então a gente provê energia para o LCD. Muito bem. E aí, daqui para cá, basicamente, nós vamos, então, ter as funções, né, de controle. O primeiro aqui é o ajuste de contraste. Geralmente, né, nós, quando fazemos um circuito, nós ligamos neste pino aqui um potenciômetro. Para quê? Para que a gente consiga ajustar o contraste, né, do LCD, né?
Aí a posição 4, né, a seleção de registro, né, no sentido de o que eu estou mandando para o LCD. Então a gente vai ver aqui, ó, que a gente vai mandar uma sequência de bits, ó, do pino 7 ao pino 14, tá vendo aqui, ó, ao pino 14, nós vamos mandar uma sequência de bits. Ou a gente manda 8 bits, ou nós mandamos 4 bits, tá? Nós podemos mandar de 8 ou de 4 bits. Essa sequência de bits é o quê? É um caractere a ser exibido ou é basicamente um comando? Eu posso dar comandos também para o display de LCD. E eu vou, então, basicamente fazer essa seleção, né, a partir do pino 4, tá? Se é comando ou se é caractere. O read e o write se eu vou escrever ou se eu vou ler. Então, eu também posso ler informações do LCD, tá? Então, este pino aqui é onde eu vou ler, né? Ou melhor, que eu vou definir se eu estou lendo ou se eu estou escrevendo. E aonde que eu vou ler e escrever? A partir dos bits aqui, né, que vão vir para mim, os 8 bits, tá? O pino 6, eu tenho o clock e o enable, né? Então, geralmente é utilizado para habilitar ou não a utilização do LCD. E, basicamente, os pinos 15 e 16 é o LEDzinho de luz de fundo, vamos falar assim, dele. Então, ele basicamente é um LED. Então, se é um LED, eu tenho que tomar um cuidado aqui para como utilizá-lo, porque senão eu posso queimar, né, o meu LED e o meu LCD, tá? Então, atenção aqui, né, quando eu for utilizar estes 2 pinos aqui para ligar, eu vou ligar esse daqui na corrente e esse daqui no ground, né, no terra. Só que aqui eu vou colocar então um resistor, tá? Um resistor é um LED, então é um resistor aí de, sei lá, 1K ohms, alguma coisa assim, tá bom? Muito bem, vamos ver então. Alguma dúvida aqui? Então são os pinos, né? E aqui basicamente o que faz cada um deles, né? Então como é que a gente pode fazer a comunicação? Antes de fazer a comunicação, só alguns detalhes que eu gostaria de deixar registrado aqui, né? Então a gente já falou que o pino de enable, né? Aqui ó, o pino 6, é basicamente ele que vai então controlar a comunicação. Então o processo de comunicação do controlador com o display é controlado com o pino de enable, né? Que é basicamente o pininho lá de clock. Quando esse terminal passa para valor 1, né? Quando esse terminal passa para valor 1, né? 1 para o valor 0, de 1 para 0, os dados que estiverem no barramento, então, são lidos. Então, por que a gente está falando isso daqui, né? Por que eu tenho que saber isso? Porque vamos imaginar o seguinte, você pega aí um novo microcontrolador. Não tem lá uma biblioteca, né, para a gente trabalhar com o monitor. Então, você vai ter que fazer isso na mão, né? Então, lá na apostila, né, eu mostro passo a passo como é que você implementa, né, vamos falar assim, uma biblioteca para ler, né, e para mostrar caracteres, né, e fazer os controles, né, do display de LCD, tá? Então aqui eu estou só mostrando para vocês, se vocês forem construir, né, então, primeiro, né, então o pino de enable, né, quando ele passa do valor 1 para o valor 0, tudo que está no barramento, né, de dados, ou seja, nos pinos de dados, ele então é lido. Muito bem. Lá, né, neste exemplo que eu dou lá, eu utilizo 4 bits para fazer a comunicação.
Lembra que eu falei para vocês? Eu posso utilizar os 8 bits aqui, ou eu posso utilizar apenas 4 bits. No exemplo que eu mostro na apostila, ou seja, a programação lá, de como se dá, né, a programação do zero, eu utilizo 4 bits. E são eles, né, os mais significativos, né? Então, e aí o que acontece? Eu mando, né, a primeira sequência, quando eu utilizo 4 bits, a sequência que eu utilizo é, primeiro eu mando os primeiros 4 bits mais significativos e depois eu mando os outros 4 bits. Né? Lembra que um byte, né, é um caractere. Um byte é um caractere. Um caractere tem o quê? 8 bits. Eu posso dividi-los em mais significativos e menos significativos. Quais são os menos significativos? Aqueles que ficam à direita. Os mais significativos, aqueles que ficam à esquerda, né, olhando de frente para os bits, ok? Então, primeiro, eu vou mandar quem? O bloco mais significativo, que está à esquerda, os 4 primeiros à esquerda, mando. Aí, depois eu pego os outros 4 bits menos significativos e mando na sequência, tá? Então, basicamente é assim que ele vai ler e vai aí efetivamente fazer o que você quer. Exibir, né, esses caracteres, né, fazer o quê, né? Muito bem. E aí o display, uma vez que você mandou esse byte, vamos falar assim, né? Esse byte, aí você vai falar, isso é o que é? É um caractere ou é um comando, né? E aí, basicamente, você vai falar isso no pino RS. Então, o pino RS, né, que é o pino 4 aqui, ó, você vai falar o seguinte, se for 1, se você mandar então um sinal alto para ele, o LCD vai interpretar isso aí como um comando. Obviamente, se você não colocar nada lá, seja colocar 0, ele vai entender como sendo o quê? Um caractere. Tá joia? Muito bem. Uma vez que você manda um caractere, né, você vai mandar numa determinada codificação. A codificação, geralmente, é a tabela ASCII, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? É uma tabela de codificação de caracteres que existe, né? ASCII 2, né? Aqui, né? ASCII, ASC, 2, o II ali, ó, ASCII 2 ou ASCII apenas, né? Isso aí vocês podem consultar na internet, né? Qualquer site, você coloca lá ASCII Table, né? Você vê ali todos os caracteres, tá? Só que, efetivamente, a gente vai ver que esses displays de LCD, às vezes, né, eles têm algumas variações na tabela de caracteres interna dele, tá? A gente já vai ver isso, né, e a gente vai ver como descobrir qual é a tabela interna que eu estou utilizando, tá? Mas aguenta aí, a gente já vai ver isso daí, tá? Mais algumas informações aqui, ó. Tanto para envio dos comandos quanto para envio de caracteres, o que acontece? A gente precisa dar um tempinho, a gente não pode ir assim, ó, enviando muito rapidamente para o display. O que é muito rapidamente? Vocês se lembram ontem, né, que nós falamos da chave e aí do efeito de repique, né? O efeito de repique é 2, 3, 5 milissegundos, né? Então é uma coisa absurdamente rápida. Mas mesmo assim, né, o processador consegue sentir e, consequentemente, o que tiver ligado ali também sente. A mesma coisa é aqui, né? Aqui a gente vai falar, às vezes, de microsegundos, né? Ou coisa assim, menor ainda, né? Menor ainda de microsegundos, tá? Micro ou milissegundos, tá? Micro ou milissegundos. Mesmo assim, é significativo para o processador. Então, o que efetivamente tem que se perceber? Quando a gente manda alguma informação,
a gente tem que esperar um pouquinho, né? E esse pouquinho é muito pouquinho, né? Mas tem que esperar para que efetivamente seja processado e aí a gente manda outra informação. Porque se a gente ficar mandando, ele pode perder a informação, porque ele está fazendo alguma operação lá e não está olhando, vamos falar assim, o que está chegando para ele, tá? Então a gente pode perder alguma informação. Obviamente, né, quando a gente está mandando isso, né, utilizando uma biblioteca, ela já faz esse controle para a gente, tá bom? Então a gente não tem que ficar observando isso. É só quando a gente tem que programar do zero, né, o LCD. Entretanto, né, não só a gente pode ficar esperando um tempo, como a gente também pode perguntar para o LCD se ele está pronto para receber. E a gente pode perguntar isso, né, utilizando, né, um comando, né, específico, né, lá. E a gente vai, então, utilizar o modo de leitura, né, RW, né, que é o pino 5, em 1, para efetivamente perguntar isso, né? Então, no circuito apresentado, o pino RW permanece o tempo todo zero. Por quê? A gente não vai perguntar para ele, né? Então, no circuito que foi apresentado lá na apostila. Por isso é importante respeitar os tempos. Então, como a gente não vai perguntar para ele, ou seja, não vai dar o comando, tem um comando específico para perguntar para ele, lá na programação a gente não está fazendo isso, então, consequentemente, a gente vai respeitar os tempos. Que tempo é esse? O máximo de tempo é 2 milissegundos, que é basicamente o tempo que ele leva para processar o comando de limpar o display. Você dá lá um clear, né, display, ele demora, desculpe, em torno de 2 milissegundos para fazer essa operação. É o máximo de tempo que ele vai gastar. A maioria de tempo para escrever um caractere é em torno de 40 microsegundos aqui, ou seja, bem menor do que esses 2 milissegundos aqui. Mas mesmo assim ele gasta um tempo. O maior é 2 milissegundos. Então a gente vai utilizar esse daqui como parâmetro, tá? 2 milissegundos para isso. O que eu fiz aqui? Pronto. Muito bem. Professor, fale. A Thaís pediu para avisar que ela não está conseguindo conectar no Teams. Ela está com dificuldade, tá bom? Ah, então, tá vendo? É porque ele mudou, então pode ser isso, esse problema aqui. Mas beleza, obrigado por ter avisado. O professor, deve ser problema no Teams mesmo, porque eu estou em alguns grupos da faculdade, tem várias pessoas reclamando que não estão conseguindo acessar. Ou seja, deve ter dado algum problema lá, eles devem ter jogado uma versão antiga e tá um balaio de gato, né? Mas vamos tocando aqui. Está sendo gravado, né? Fala para a Thaís lá que está sendo gravado. Eu também vou depois editar, colocar lá na página. Infelizmente, né? Vamos trabalhando dessa forma, né? Mas obrigado por terem avisado aí. Obrigado. Imagine, professor, eu estou avisando ela já também. Tá, por favor. Obrigado. Então, nós não vamos programar, mesmo porque não dá tempo, né? Usar uma biblioteca aqui já quase não dá tempo de fazer, né? Então, a gente não vai programar do zero. Então, vocês, né, vão... eu também não consegui, só pelo app, mas está ruim também. Então, o que nós vamos fazer? Depois vejam a aula gravada, então, se vocês não conseguirem pegar alguma coisa aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar, né, como a gente está trabalhando com o Arduino, né, a placa Arduino. E existe, né, já uma biblioteca, ou seja, um conjunto, né, de funções ou funcionalidades já programado para trabalhar com LCD, a gente vai trabalhar com essa biblioteca, tá joia? Quando vocês instalam a IDE, né, do Arduino,
essa biblioteca já é instalada por padrão. Então, basta utilizar. Como é que eu utilizo uma biblioteca, né? A gente coloca aqui a palavrinha, o hashtag aqui, né? A cerquinha, include, né? E o nome da biblioteca, tá? No caso, né, do LCD, tanto de 16:2 quanto de 20:4, né, a gente vai trabalhar com essa daqui, ó, Liquid Crystal.h, que é o que já vem padrão, né, na instalação. Basta colocar essa linha aqui, ó, hashtag include, né, e aí o nome aqui, Liquid Crystal. Pronto. Então, lá dentro do programa, né, nós vamos então utilizar essa biblioteca. Basicamente, ela é em programação, né, nós falamos que ela é uma classe, né? Se ela é uma classe, para utilizá-la, nós temos que instanciar um objeto. Então, a gente vai fazer o quê? A instanciação de um objeto utilizando um comando, né, parecido com esse aqui, ó, Liquid Crystal, que é o nome da biblioteca, dá um espaço e coloca o objeto que a gente quer, né, um nome qualquer. E aí, entre parênteses, né, nós vamos passar os parâmetros que nós queremos de definição desse objeto. Então, geralmente, a gente nomeia, né, este objeto aqui como sendo LCD, né? LCD, e aí, entre parênteses aqui, a gente vai colocar os parâmetros. A gente pode instanciar esse objeto utilizando 4 parâmetros ou 4 conjuntos de parâmetros especificamente, tá? Então, a gente pode passar os 8, né, pinos de dados e mais 3. Então, 8 mais 3 são 11. Então, a gente passa 11 parâmetros, ou nós passamos os 8 mais 2, que são 10 parâmetros, ou nós passamos os 4 mais 2, que são 6 parâmetros, tá? Então, quando nós fazemos a instanciação, né, ou instanciamento, sei lá, a gente fala, pelo menos em programação, a gente fala instanciação, né? Não sei se está certo. A gente a gente instancia, né, esse objeto, nós então podemos passar ou 11, ou 10, ou 6 parâmetros, tá? Ah, professor, eu quero passar 9. Não pode, vai dar erro. Ah, eu quero passar 3. Não pode, vai dar erro. Ou você passa 11, ou você passa 10, ou você passa 6, tá? O que são esses 11? Então, se você vai utilizar 11 parâmetros, o que você tem que passar e qual a sequência? Não pode mudar também a sequência, porque ele não vai saber aonde está cada coisa. Você que tem que definir, quando você está passando esse parâmetro, tá? O que é cada coisa. Então, se você vai utilizar 11 pinos, né? Então, você tem que passar o quê? Na primeiro parâmetro aqui, aonde que vai estar conectado lá no Arduino o pino RS do LCD. Aonde vai estar no Arduino conectado, né, o pino RW do LCD. Aonde vai estar o Enable e aonde você vai conectar os 8 pininhos lá. Então, é basicamente fazer ligação mesmo, né? Você pega, né? Então, você tem lá o seu LCD, né? Seu display, e aí você tem 16 pinos, né? Então, você vai colocar na protoboard e vai fazer a conexão física, né? De pino a pino, né? Se você utilizar 11, né? Vamos falar assim, 11 entradas lá da sua placa Arduino, né? Você vai utilizar isso aqui. Só que você pode utilizar menos, pode utilizar 10, porque você não vai fazer basicamente leitura e escrita, você só quer mandar a informação ali para ele, né? Então, basicamente, ou melhor, você não quer controlar, né, a leitura e escrita, às vezes não precisa, você só
controla o tempo. Então, você não precisa desse parâmetro RW. Então, aí você já diminui um pino, né? Lá do seu Arduino, tá? Professor, eu não entendi. O senhor poderia repetir, por favor? O que você não entendeu? Ou quando é somente escrito que você não usa o RW? Então, o RW, lembra que ele vai permitir que você faça o controle, né, lá do seu LCD, em termos de tempo, né? Você pergunta para ele assim, sim, você está pronto para receber novos comandos? Né? Então, se você vai fazer o controle por tempo, né, que a maioria, então a Liquid Crystal, por exemplo, ela faz o controle, né, por tempo. Agora, se você quiser fazer um controle manual, ela até permite, mas não é o padrão, tá? Então, se você não passar esse parâmetro aqui, ó, ela vai fazer o controle por tempo. O que é o controle por tempo? Ela vai esperar ali os 2 milissegundos aproximadamente, se ela limpar a tela, ou um pouquinho menos se ela está mandando caracteres. Tá joia? Entendi. Então você economiza pino, só isso, do seu Arduino. Então aqui ou seja, economizando isso daqui, mas passando os 8. Mas, lembra que eu também falei para vocês que vocês podem trabalhar com 4 e 4? Você passa primeiro 4, depois mais 4 bits, né? Então, aí você faz a conexão apenas, né, do pino, né, D4 ao D7 lá, né? Então, você vai utilizar no Arduino, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinos apenas, tá joia? Então, aqui você tem que falar lá aonde você ligou no Arduino, né, o RS, aonde você ligou no Arduino o E, aonde você ligou o D4, D5, D6 e D7, tá? Nós vamos, né, utilizar para o exemplo que a gente vai trabalhar aqui, né, de conexão, apenas 4 pinos, até mesmo por uma questão de economia, né? Quando é que eu utilizaria, né, vamos falar assim, 8 pinos, né? Quando eu quero efetivamente colocar uma informação mais rapidamente ali, mas não tem necessidade, né? Como é um display de LCD, essa velocidade não é tão importante. Ou está sobrando o que você quer testar, apenas isso, tá? Então, na prática, nós não utilizamos 8 pinos, a gente utiliza basicamente os 4 pinos apenas, tá? E você tem que tomar cuidado, manda primeiro um, depois o outro. Não. Ou a biblioteca já vai fazer esse controle para você. Você não tem que se preocupar com isso, tá joia? Então aqui a gente só está mostrando como instanciar um objeto e depois como fazer a ligação deste, né, vamos falar assim, LCD com o Arduino. Beleza até aqui? Vocês entenderam esses 3 tipos de instanciação? Acho que vai ficar mais claro quando a gente mostrar a ligação. Mas, por enquanto, tudo bem? Sim. Então, tá bom. Sim, professor. Beleza. Obrigado, Flávio. Obrigado, Vitor. Não, quem que é? Wagner. Vamos lá. Então, vamos pegar, então, um exemplo aqui. Ó. A gente vai fazer uma conexão a mais simples possível, né? Então, todo tutorial que vocês forem ver sobre LCD vai fazer essa ligação, tá? O que nós estamos fazendo aqui? Primeiro, a gente vai instanciar com 4, utilizando apenas 4 bits, tá? E a gente vai efetivamente fazer o controle ali por tempo. Muito bem. Então, olha só, eu estou aqui, então, fazendo a inclusão da biblioteca, né? E aqui, olha só, eu estou fazendo a instanciação do objeto. Eu estou chamando o objeto, então, de LCD, tá? E estou instanciando o seguinte, ó. Eu estou falando que o RS, eu vou ligar, então, ó. Eu pego o RS e ligo, né, lá no pino 8. Então, tá vendo aqui, ó, pino 8, eu ligo no pino de RS, tá?
Que mais? O 9, que é o Enable, tá? Eu ligo lá no pino 9. O Enable, né? Que é este pino aqui, ó, que é o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o pino 6. Eu pego e ligo lá no pino 9, tá? Muito bem, não vou utilizar, né, o pino RW. O que que eu faço? Eu aterro ele, tá? Faço o aterramento dele, tá joia? Muito bem. O pino aqui, ó, que eu falei para vocês, de energia, né, energização do LCD, então o primeiro lá eu ligo no terra e o segundo, que é de energia, ligo na energia. E como ele consome pouca energia, eu posso ligar no próprio Arduino aqui, tá? Então eu faço a conexão aqui no 5 volts e no ground aqui do Arduino. Tudo bem? Até aqui? Certinho até aqui, pessoal? Sim. Muito Sim, bem. professor. E aí, olha só, os pinos de dados, ó, eu vou ligar então em portas aqui do Arduino. Então eu estabeleci que eu vou ligar na porta 4, 5, 6 e 7 esses pinos aqui, ó. Então eu pego lá o pino, né, o D4 e ligo lá no 4. O D5 no 5, só para a gente ter uma nomenclatura legalzinha aqui, não precisa ligar nessa sequência aqui, tá? Poderia ligar o D4 no 3, tá? Não tem problema nenhum. Só toma cuidado não ligar aqui no 0 e no 1, né? Para não conflitar ali com a comunicação serial, tá joia? Então, fiz essa ligação aqui, basicamente isso. E aí, olha só o detalhe aqui, tá? Vejam que o backlight, né, que é a luz de fundo aqui, é um LED. Então, eu tenho que ligar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho que ligar a energia terra, né? Então, aqui o que eu fiz? Eu aterrei aqui e coloquei um resistor, eu acho que isso aqui é de 1K ohm, tá? Na energia aqui, porque senão eu queimo o meu LCD, tá joia? Então, tome muito cuidado com isso, né? Ao fazer essa ligação aqui do LED de fundo, tá bom? Muito bem. E que mais? E o último aqui, que eu pulei aqui, né? Que é o terceiro pino aqui, que é o de contraste. Então, o que a gente faz geralmente? A gente liga num potenciômetro, né? Então, se a gente pegar, tem que ver, né? O potenciômetro, geralmente o pino central do potenciômetro é o que efetivamente faz essa dosagem, né? E aí eu ligo aqui, ó, a energia, e efetivamente o terra no terra, né? E o pino de controle, né? Geralmente é o central, eu ligo aqui no enable. Então aqui eu vou controlar basicamente a energia, a luminosidade aqui. Tudo bem até aqui? Sim, professor, tem uns display que ele já tem essa chave aí, nele mesmo, né, atrás dele, né? Tem. E aí você não precisa fazer essa ligação. Aí pode ser que essa pinagem aqui, ó, mude também. Então é isso que eu ia falar agora também. Então, tem menos pino, né? Tem menos pinos, exatamente. E tem alguns, especificamente, que, por exemplo, a gente vai ver na próxima aula, que é a comunicação serial. Ele já vem, por exemplo, né, com um módulo aqui de I2C, tá? E aí, ao invés de utilizar essa quantidade imensa aqui de fios, a gente vai ver que a gente vai utilizar só 4 fiozinhos. Na aula que vem a gente vai ver isso, tá? Então, ou seja, um monte de fio que a gente utilizou aqui, a gente poderia estar utilizando até mais, né? Se a gente utilizasse aqui mais 4 aqui, né? A gente poderia estar utilizando mais 4 conectores aqui, mais 4 portinhas aqui do Arduino, ou seja, seria uma bagunça aqui, né? Uma quantidade de fios imensa. Então, para não complicar muito, né? Eles vão, então, reduzindo e possibilitando isso. Então, essa possibilidade de controle, né, da luminosidade
geralmente tem ali um potenciômetro embutido ali já dentro dele, né? Então você consegue, atrás dele, né? Você consegue fazer isso, né? No próprio LCD, e também ele pode vir aqui com um módulo I2C, então você vai ter que gastar bem menos fiozinhos aqui para fazer todo o controle. Tudo bem? Então vamos lá e aí aqui a gente vai mostrar o que é cada um desses comandos aqui, né? Mas só para a gente ver, né, como que isso está lá no Tinkercad. Eu já disponibilizei essa conexão aqui, ou seja, esse circuito, né, que eu preparei aqui lá no Teams. Não sei se vocês viram, né, mas eu já mandei este link aqui para vocês lá, tá? Só para vocês não perderem tanto tempo fazendo essa conexão aqui, que é trabalhosa, né? Muito bem. Então, eu tenho aqui o potenciômetro, né, de 10k ohms, está mais do que suficiente, né? Então, aqui, eu utilizei aqui, ó, 1k ohm aqui, ó, no resistor aqui, e as conexões, basicamente, aqui. E aí, vamos para a programação, né? Essa programação aqui é a mesma que está no slide. Vou mostrar no slide porque está um pouquinho maior, aí vocês vão conseguir enxergar um pouquinho melhor aí no computador de vocês, tá? Então, olha só, no setup, eu tenho que fazer o quê? A definição básica, né? A inicialização, vamos falar assim, do LCD. Então, aqui eu inicializei basicamente o objeto. E aí eu tenho que inicializar o display. Como que eu faço isso? Eu tenho um método, né, lá chamado begin. Então eu ponho lá o nome do objeto que eu utilizei aqui, ponto, o método interno, que é begin. E aí eu coloco lá qual é o tipo do meu display. O meu display é 16:2, né, que a gente vai utilizar aqui, é 16:2. Mas se fosse, né, um display de 20:4, eu colocaria aqui, ó, 20:4, tá? Então é aqui que eu vou definir qual é o tipo de monitor que eu estou trabalhando, tá bom? Que mais? E aqui, ó, eu faço apenas um delay aqui, apenas para ter um atraso para ele efetivamente registrar esse comando. Por quê? Este comando aqui, eu estou efetivamente, é um comando, né? Ele está dando um comando para ele inicializar todo o circuito. Então, dou um atraso aí de meio segundo para ficar tranquilinho. Muito bem. Teria que fazer isso? Não teria, mas por segurança eu faço. E aí, eu vou fazer o quê? Aí eu vou entrar no looping. E aí dentro do looping, olha só, o que eu vou fazer? Primeiro comando, eu vou limpar o LCD, tá? Limpa a tela do LCD. Então eu ponho lá objeto.clear. Então esses nomes que vem aqui na frente, ó, begin, clear, setup, print, são o quê? São os métodos que efetivamente já foram programados dentro desse Liquid Crystal aqui, tá? Que eu não vou ter, eu vou ter que só utilizar esses métodos. Eu não posso utilizar, eu quero imprimir, então imprimir, lcd.imprimir, eu posso fazer isso? Não, eu tenho que usar as funções que já tem prontas dentro, né, desta biblioteca aqui, tá? E essas são as principais funções que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Então aqui, ó, basicamente, eu estou limpando a tela, então eu uso o comando clear. Eu vou, então, setar o cursor. O que é setar o cursor? Set cursor. Eu vou posicionar o cursor aonde eu quero, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou posicionando o cursor na coluna 0 e na linha 0. Então, entendam, né, que o LCD aqui, ó, o LCD, né, a LCD aqui, entendam ele como uma matriz. Vocês já jogaram, com certeza, Batalha Naval,
né? Não sei se vocês já jogaram, mas no meu tempo a gente jogava, né? Eu entendo isso aqui, ó, como um joguinho de batalha naval, sendo que aqui, ó, é a linha 0 e aqui é a linha 1. Aqui é a coluna 0, aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2 e assim por diante. Para a gente entender, eu quero então posicionar o meu cursor na coluna 2 da linha 0. O que eu faço? Então eu ponho aqui set cursor o quê? 0. Aqui, ó, eu quero posicionar meu cursor aqui, ó. Eu ponho aqui set cursor 0, porque primeiro, desculpe, 2, porque eu quero colocar na coluna 2, e depois a linha 0. Então, primeiro coluna, depois linha, tá joia? Então, aqui o set cursor é coluna e linha. Se eu quero posicionar na coluna 2, 0, 1, 2, né, na coluna 2, na linha 0 eu coloco o quê? 2, 0. Tá joia? Então é assim que a gente posiciona. Por que a gente posiciona? Porque depois que a gente posicionou, eu quero, por exemplo, mostrar um caractere ali, uma sequência, alguma coisa. Então é a partir daquele ponto que ele vai começar a escrever. Se eu mandar um texto para ele, ele vai começar a escrever esse texto a partir daquele ponto que eu setei o meu cursor. Se eu mandar um caractere, um byte, né, que a gente vai ver, ele vai escrever esse byte naquela posição específica, tá? Então, o que acontece? Depois que eu escrevi, eu vou posicionar logo em seguida. Então, se eu escrevi um byte aqui, né, um caractere aqui, ele se posiciona, né, na posição seguinte, tá? Para escrever o restante. Tá joia? Muito bem. Então, aqui eu posicionei ele na posição 00 e eu utilizei o método print aqui, ó. O print ele vai escrever, então, uma sequência de caracteres, tá? Então, os caracteres devem vir entre aspas, tá? Simples ou dupla, né? E aqui, ó, exemplo LCD. Ele vai mostrar esta frase lá no LCD. Aí, olha só, eu vou posicionar na coluna 1 da linha 1, ou seja, eu venho aqui e posiciono o cursor aqui, ó, tá? Posicionei aqui, e aí, olha só, eu posso utilizar o comando write, tá? Não print, mas write, para escrever apenas um caractere, tá? Aí ele vai escrever um caractere, ele vai escrever o caractere hífen, né? E depois eu também posso escrever um caractere da tabela, né, de caracteres específica. Então aqui eu estou escrevendo, ó, o byte, né, 244. Então o byte, né, é uma outra função que eu tenho ali, byte, ele vai basicamente pegar na minha tabela de caracteres, a gente já vai ver a tabela de caracteres, tá? A posição 244 e vai escrever este caractere especificamente lá no LCD, tá? E aí, basicamente, em seguida, né, ele vai mostrar, né, nesta posição aqui, logo em seguida, né, um número, né, ou seja, uma informação, né, ou seja, aqui no caso ele vai ser um valor inteiro, tá? Então ele vai, aí eu utilizo o comando print, porque é uma sequência de caracteres, e o contador entre parênteses aqui, tá? E aí, basicamente, eu vou somando, né? Se o contador chegar a 60, eu zero ele, espero um segundo, e então, basicamente, ele vai fazer uma contagem aqui de 0 a 60, né? E retorna a 0 novamente. É como se fosse aí um reloginho, né, de segundos aí, tá bom? Então é basicamente isso que ele está fazendo. Então vamos ver isso ser feito, né, lá no Tinkercad, tá? Então tá aqui aquele mesmo a programação. Então agora a gente vai basicamente esconder o código aqui e vamos simular aqui, ó. Então olha lá, ele colocou, né? Professor, dá licença um pouquinho. Oh, pois não.
Eu tô assistindo aula aqui no Teams, aí caiu fora o site do Teams aqui pelo computador e pelo celular. Se eu consigo assistir. Se acontecer alguma coisa de cair de novo, sai fora, você já tá sabendo já. Ah, fica tranquilo. Já tá... Uma vez que você entrou, você já registrou a presença, né? Então, fica tranquilo. Mas não, se acontecer uma coisa, eu tô falando só. Ah, tá bom. Mas depois dá uma revisada na aula que está gravada, tá? Ah, tá, beleza, mas acho que eu tô acompanhando no celular. Se cair de novo, daí... Tranquilo, beleza. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo aquele contadorzinho lá, tá joia? Então, vamos ver ele mostrar isso lá. Então, exemplo, e aí o contador que ele está mostrando na posição específica lá. Tá joia? Então, basicamente, né, este é o exemplo aqui. Deixa eu ver aqui o código. Só que aqui, ó, eu escondi aqueles dois comandos aqui. Então, deixa eu mostrar. Eu vi que ele não estava mostrando ali na tela, eu falei, achei estranho, né? Então, vamos mostrar agora aqueles dois caracteres, né? Que é o hífen e depois esse caractere 244, vamos ver o que ele imprime ali, tá? Vamos iniciar. Tá vendo aqui, ó? Então ele colocou o hífen, né, que é o sinal de menos, o caractere 244, né, que é este caractere aqui esquisito aqui, e depois a contagem. Tá vendo que ele vai colocando na sequência, né? Ele imprimiu um, posiciona na outra, imprimiu o outro, posiciona na outra, e ele está imprimindo aqui o contador em seguida. Tá joia? Entenderam a ideia aqui? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Tá tranquilo. A programação também, vocês viram, é sequencial, né? Você só tem que tomar cuidado, né, em utilizar as funções específicas da biblioteca, tá? E isso você consegue achar, né, basicamente consultando o manual ou até mesmo o site lá do arduino.cc, né? Você entra lá em documentação, coloca lá Liquid Crystal e vem toda a documentação e todos os comandos da biblioteca, tá joia? Então não é segredo, é facinho de ver isso. Muito bem. Mas por que eu imprimi esse caractere aqui 244, né? Para a gente ver especificamente qual é a tabela de caracteres. Então vamos voltar lá na nossa apresentação. Então, aqui, ó, essa daqui é a tabela de caracteres padrão, vamos falar assim, né, de um LCD. Mas pode ter variação? Pode ter variação, tá? E aí, como é que eu descubro, né, qual é a tabela? Então, por exemplo, se você mostra lá, né, então aqui, essa aqui é uma das tabelas que vocês podem achar na internet. Então, você tem aqui, ó, os 4 bits mais significativos e os menos significativos. Então, o que acontece aqui, ó? Então, por exemplo, aqui, ó, o R, né? O R, ele está aqui, ó. Os mais significativos quais são? É o 0, 1, 1, 1, certo? E o quê? O 0, 0, 1, 0, né? Então, esse daqui, ó, é basicamente o byte, né, ou seja, a sequência de bits que vai ser mandado, né, que tem que ser mandado para o LCD, para que ele entenda que você quer que exiba o R lá. Então, essa tabela aqui, ó, é registrada, fica lá dentro, né, do LCD. Então, quando você manda, né, você manda um código lá para ele, ó, você tem que mandar um código, que é o byte que você quer que seja exibido. Ele vai ver, vai fazer esse joguinho de batalha naval, né? Vai acender uma coisa, vai acender outra, vai identificar qual é o caractere e vai mostrar esse caractere naquela posição especificamente. Tá joia? Então, fale, Wagner. Então não é só o mais significativo que eu mando, é os dois, né?
Isso, mas você não está mandando os bits. Você pode mandar o bit? Pode, né? Até pode mandar. Mas geralmente você ou vai mandar um número ou vai mandar o caractere especificamente, né? Eu só estou mostrando para vocês como é que ele faz isso, tá joia? No caso lá, o senhor mandou o código, o número, né? Não os bits. Isso, olha só. O que eu estou mandando? Ó, tá vendo que nessa primeira posição aqui eu mandei aqui, ó, o hífen e aqui eu mandei o número, tá? Então, o que acontece? Tá vendo que eu mandei o hífen entre aspas? Aí. Tudo bem? Tá vendo aqui? Sim, então, aí o senhor mandou um caractere, né? Isso, eu mandei um caractere. Eu quero esse caractere específico, tá? Eu tenho que saber a codificação dos caracteres? Não, eu só mando especificamente o caractere que eu quero, né? E aí, esse comando write aqui vai fazer, então, a distinção disso aqui. Ele vai interpretar isso aqui como sendo o quê? Um código da tabela ASCII que vai mostrar lá. Agora, eu quero colocar um caractere especial e não tem aqui no meu teclado. Então, aí eu passo isso aqui, ó, o código do meu caractere, entendeu? Só que aqui está em binário, mas existe algumas tabelas na internet que vem assim, ó, já vem o número, tá vendo aqui, ó, em cima que tem um número, tá vendo, ó? Então o R lá, ó, se a gente fizer a decodificação daqueles bits lá, ó, então se a gente olhar aqui, ó, se a gente fizer a conversão disso, né, para decimal, vamos fazer, vai rapidinho aqui, vamos ver se dá tempo. Aqui, ó, então aqui a gente vem, 2, né, então aqui se tivesse aqui seria 1, não é isso? 2, 4, 8, aqui é o 16, é assim que vocês aprenderam a fazer? 32, 64, certo? Aí você soma tudo isso aqui, ó. 64 mais 32 dá 6, 96. 96 mais, aqui dá 18. Quatro mais 1, 114, certo? Isso. Isso. Ou seja, olha só, 114, tá vendo aqui, ó? Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui é identificando, né, este número. Eu posso passar, então, o número, posso passar o caractere entre aspas, tá joia? Então, geralmente é assim que a gente faz. Não precisa passar em binário, tá? Então, por que eu imprimi aquele caractere lá, o 244? Então, vamos encontrar aqui o 244. Está aqui, ó. O 244 é o sinal ômega, tá vendo? É o sinal ômega. Então, o que acontece? Aquele LCD que está sendo mostrado, vamos lá no Tinkercad lá. Tinkercad. Vamos voltar lá. Vamos iniciar. Aqui. Isso daqui não é ômega, é? Pelo menos eu acho que não. Não. Não é, né? Não é, não. Então, o que acontece? O que você deduz? Que a tabela né, de caracteres desse daqui é diferente, tá? Então, ao imprimir, né, isso, né, por exemplo, né, esse 244, ele mostra uma divergência. Então, deixa eu parar aqui a simulação, clicar aqui. Você não consegue mudar a tabela dele. Então, a gente teria que ir descobrindo. Ou seja, o que acontece? Eu vou voltar lá na tabela, vou voltar na tabela. Então, essa tabela aqui é uma, tá? Então, poderá ter outras tabelas? Poderá ter outras tabelas. Então, aqui, por exemplo, ó, 244,
244. É mais ou menos aqui, né? Que há 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui também não é ômega, tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui tá mais para aquele caractere. Então, essa tabela aqui possivelmente seja aquela. Então, ele vai mudar. Então, você tem que estar, quando você for utilizar, ó, esses caracteres estendidos que a gente fala aqui, ó. Por quê? Esses caracteres normais aqui, que vão até 127, ó, até 127, tudo é igual. Os caracteres estendidos, pode ser que mude, tá joia? Então, aí vai depender de LCD para LCD. Então, só fiquem atentos a isso, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. Que a tabela, então, de caracteres estendidos pode mudar, tá? Como que vocês fazem para saber? Por exemplo, mostra aqui algum desses caracteres especiais aqui, né? Por exemplo, 244 é um exemplo que geralmente tem modificação. Tudo bem até aqui? Entenderam a ideia? Dúvidas? Tá de boa, professor. Tá de boa? Dando para entender, sim. Beleza. Então, tranquilo, professor. Tá tranquilo, Flávio? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você queira imprimir, né, ou montar um caractere que não tenha aí na tabela, tá? Que você faz? Você monta, você faz o seu caractere. Você pode montar até 16 caracteres, tá joia? Então, ele reserva, tá, um espaço nas posições de 0 até 15 para que você possa, então, definir o seu caractere. Mas como que eu vou fazer um caractere? Vai fazer um caractere. Se você olhar para o caractere aqui, ó, né, ou seja, você vai ver que é uma sequência de pontos. Como assim uma sequência de pontos? É uma matriz. Então, basicamente, um caractere, ele é uma matriz, tá? De 5 colunas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 colunas por 8 linhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que acontece? Vocês vão ter que desenhar esse caractere que vocês querem. Então, vamos imaginar, né, que eu quero aqui desenhar um caractere, sei lá, né, vamos pegar um emoticon aí, vai. Vamos imaginar que eu queira desenhar aqui, ó, um caractere, por exemplo, aqui, aqui, aqui. E não deu certo o que eu quis. Até dá, vai. Aqui e aqui. Vou imaginar que esse aqui seria o olho, né? Aquele olhinho, sabe aquele olhinho assim, ó? Né? 2 zoinhos assim e uma boca assim, ó, tá? Para baixo. Como que eu faria? Eu não sou artista, tá? Mas vamos... A boca para baixo, tá vendo aqui, ó? Sei lá. Muito bem. Então, eu desenhei aqui os 2 olhos aqui, ó, e a boca para baixo. Sei lá, poderia fazer qualquer coisa, né? Vai aí da criatividade de vocês. Aí é o Wagner. Oi? Tá aparecendo o Wagner. Oh. Igualzinho. Igualzinho, né? Eu só estou mostrando aqui. Então, se quer desenhar, você faz dessa forma aqui. E aí, o que você vai informar? Né? Então, você vai utilizar um comando, né? Especificamente aqui, ó, chamado create char, tá?
assim mesmo, ó, create char, com um C maiúsculo aqui, ó, create char. Você vai colocar a posição. Que posição é essa aqui, ó? É a posição de 0 a 15, tá? Você vai informar onde que eu quero guardar isso. Então, a posição, você vai informar que posição que você quer guardar. E o byte vai ser o quê? Uma sequência de zeros e uns que você vai passar numa matriz que você vai, então, guardar num que a gente vai chamar de byte. Aqui a gente vai ver como que a gente monta esse byte aqui. Mas, basicamente, é uma matriz de zeros e uns, né? Então, se a gente multiplicar 8 vezes 5, dá 40, né? Então, vai ser uma sequência de 40 zeros e uns que nós vamos passar para uma variável, né, do tipo byte aqui, né, que vai ser um vetor, né, uma matriz, né, basicamente uma matriz aqui de 8 por 5, tá? Muito bem, então vamos ver como que a gente programa isso daqui, tá? Então tá aqui, ó. Então eu estou chamando, né, então ó, vejam que é basicamente um array, né, uma matriz, né? Por que a matriz? Porque ela vai ter linhas e vai ter colunas aqui, tá? De 8, o quê? 8 sequências, né, binárias. Ou melhor, 8 linhas, né? 8 linhas contendo cada uma dessas linhas uma sequência de 5 bits, tá? E como que eu sei que é bits? Então, olha só, eu coloco o B na frente, que eu falo assim, então, a partir deste momento vai vir o quê? Bits, tá? Então, B e aí os bits, tá? Então, B e aí os bitzinhos. Então, aqui, ó, eu vou desenhar. Aqui eu desenhei, ou melhor, tentei desenhar alguém sorrindo, tá? Mas a gente poderia pegar aquele que nós fizemos lá e desenhar, depois a gente faz isso, né? Aquele que tá meio triste lá, tá? E aí a boca torta para baixo, tá? Aqui eu tentei desenhar uma boca sorrindo aqui, ó, tá vendo? A boca sorrindo e os dois zoinhos aqui. Poderia colocar aqui também, ó, mais um e mais um para aumentar um pouquinho o zoinho ali, né? Deste caractere. Então, é basicamente isso. Então, vejam que daquela matriz que eu peguei aqui, eu transformei essa matriz nessa sequência aqui. E eu coloquei nesta forma aqui para ser mais fácil de ser visualizado, tá? Guardo isso dentro, né, de uma, aqui no caso, um vetor, né? Um vetor de 8 posições e ele vai ser do tipo byte. Beleza, pessoal? Entenderam aqui a ideia do que eu estou fazendo? Sim. Agora, isso daqui, ó, eu passo como parâmetro. Não é smile aqui, ó? Eu poderia chamar de qualquer coisa, sorriso aqui, alguma coisa assim, né? Então, eu passo esse parâmetro aqui, ó, no create char, aquele comandinho que eu falei lá. E ele tem que vir antes, isso é muito importante, né? Antes do LCD begin, tá? Então, eu coloco lá e falo que eu vou guardar na posição 0. Muito bem. E aí, como que eu utilizo? Olha lá, eu utilizo LCD write e mostro o byte que eu quero lá, que é a posição 0, tá? Poderia utilizar byte ou poderia... deixa eu ver. Vamos ver o comando lá. É o byte mesmo. Não tem como. É o comandinho byte que ele vai, então, pegar a posição específica lá no meu código de caracteres do meu LCD. Eu posso fazer aqui, então, de 0 até 15, ou seja, 16 caracteres especiais. Então, eu poderia fazer smile 1, smile 2, smile... e aí ir mostrando, tá? Então, vamos lá para o Tinkercad e vamos fazer esta mostra aqui, né? Basicamente, vou mostrar isso daqui funcionando, então, aqui, tá?
Só um minutinho. Thaís entrou, professor. Oi? A Thaís conseguiu entrar. Ô, Thaís! Legal, Thaís. Ô, então eu vou sair. É o técnico da internet veio aqui em casa hoje, porque não é pessoa que é na internet. Ah, beleza. Não, eu acho que é o Teams mesmo que está com um probleminha. Então vamos ver aqui. Display, LCD, eu fiz aqui, ó, Smile. Só pra gente o Teams, né? Tem o Danilo também não tá ruim. Quando eu entrei hoje aqui, eu já vi que ia dar alguma zica. O meu voltou agora também. Putz, brincadeira, né? Tem jeito. Valeu. Aqui, ó. Então, o que a gente fez? Basicamente, copiamos aquele código para cá. Então, tá vendo aqui, ó? Então, eu fiz aqui a sequência de byte e vou mostrar ele em um determinado momento aqui e o contador do lado, tá? Vamos ver, então, como isso funciona. Vamos ver aqui na tela. Tá vendo a carinha aqui, ó? Tá a carinha que a gente... realmente apareceu uma carinha sorrindo aqui, né? Então, agora vamos construir aquela uma que nós fizemos, tá? Então, essa aqui é o byte, né? Ou seja, o Smile. Então, Ctrl C, tá? Ctrl V, como que eu faço? Olha lá. Coloquei mais uma, só que aqui agora eu vou mudar. Não vai ser mais Smile, vai ser o quê? Triste, por exemplo. Ó. Triste, né? E aí eu vou fazer aquela sequência lá, né? Então, aqui é 0, então aqui vai para 1. 1. Aqui 1. Aqui 1. Aqui 0 e aqui 1. Então, os dois zoinhos lá, né? Triste. E a boca não pode estar desse jeito, tem que estar ao contrário, né? Então, aqui 0. Aqui vai ser 1. Aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui 0. E aqui 1. E aí ela é invertida, né? Então aqui 1. Aqui 1 e aqui 1. Certo? Inverteu a boca e o zoinho aqui. Não sei se vai sair, mas vamos tentar. E aí, aonde que eu vou guardar? Então aqui, ó, create char 0, o smile. Aqui, ó, lcd.create char. Vou colocar na posição 1, o quê? Triste, tá? Pronto. Antes do begin, e agora basta eu mostrar. Então, eu vou mostrar logo em seguida lcd write byte 1. Então, aqui eu mostro aquele que eu acabei de colocar lá, que é o triste, né? E aí o contador em seguida. Pessoal, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu entendi. Sim, professor. Tranquilo, né? Ou seja, a programação é bem básica aqui, bem simplesinha. Ótimo. Muito bem. Vamos ver se realmente funcionou, né? Então, vamos iniciar aqui a codificação. E ele mostrou lá. Não saiu lá essas coisas, né? Não parece um olho, né? Aquilo lá. Mas parece que está triste, né? Tudo bem, pessoal? Entenderam aí a ideia? Sim. Muito bem. Que mais que a gente poderia fazer aqui? Código. Eu lembro. Coloca um delay aí, professor, para ele mudando a carinha.
Para ele mudando a carinha? Fica legal. Feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste. Ah, também, pode ser, tranquilo. Então aqui, você quer que ele mude, né? Então vamos falar assim, vamos fazer um... Além do contador aqui, vamos falar aqui emoção vai ser 0. Emoção ser 0, tá? E aí aqui eu vou escolher entre um e outro, tá? Então, if emoção, eu vou exibir 1. Eu vou exibir outro. É isso que o Danilo falou para eu fazer. E aí, eu vou mudando aqui. Emoção recebe not emoção. Eu inverto. Então, o que está 0 vai para 1, o que está 1 vai para 0. Muito bem. Eu não coloquei emoção com emocão. Deixa eu ver se eu coloquei emocão aqui. Emocão, tá certo. Emocão, not emocão. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou colocar só um delay maior aqui, de 2, para a gente ver as carinhas lá. Ver se é isso que você queria. É isso aí. Beleza? Ele tá contando também, né? Ele tá contando ainda lá. Número par ele não gosta, ele só gosta do ímpar. É isso aí. Ele é feliz por ímpar, exatamente. Beleza? Era isso? Então, estamos aqui. Alguém não entendeu alguma coisa aqui? Tá tranquilo, pessoal? Agora vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar que essa frase aqui, ó, ela é muito longa, né? Como é que eu faço? Então, vamos imaginar, ó, teste, exemplo de LCD. Se eu mostrar aqui, exemplo de LCD, aula... Opa, deixa eu parar aqui. Aula número 10. Concorda que aqui tem mais de 16 caracteres, né? Será que ele vai mostrar lá no LCD essa informação? Como que ele vai mostrar isso? Vamos ver. Não, ele vai sobremontar, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Iniciar. Olha lá o que ele vai fazer. Ele vai exibir, só que vai ficar escondido. Então, é só para entender, tá? O que está acontecendo aqui. E lá na memória, né? Na memória, essa exibição aqui está completa, tá? Ou seja, tem lá exemplo, LCD, aula 10, aula 10, tá? Ou seja, está completinho lá na memória, né, do Arduino aqui, tá completinho. Só que ele pega e faz o recorte de 16 posições e mostra só isso aqui. Se eu quiser que mostre, eu vou ter que falar para ele que eu quero que haja um deslocamento aqui, tá? Eu tenho que fazer uma rotação aqui, tá? E rotação, né, é chamado de scroll. Então, existe uma função específica, né, no Arduino, não sei se eu vou lembrar aqui, tá? Que antes, então, de exibir,
eu tenho que falar para ele que eu vou querer que ele faça, ó, LCD ponto, eu acho que é assim, tá? Scroll. Agora é display. Acho que não, é display. Não precisa declarar ele lá em cima, lá, o scroll? Não, porque ele é uma função. Ah. Eu acho que é isso, ó. Eu acho, tá? Eu não sei se é display ou LCD. Vamos ver. Eu acho que é isso. Vamos ver se funciona. Eu acho que funcionou. Ele só deu 1, tá vendo? Ó? Então ele fez 1 para lá, para a esquerda, tá vendo? Fez 1 para a esquerda. Vamos ver uma coisa aqui, peraí. Só uma coisa. Parar. Vamos tirar essa parte aqui de baixo. Porque ele está voltando. E acho que a gente não está conseguindo ver. Muito bem. Vamos ver isso aqui se funciona. Não. Então não é esse scroll. Ah, é porque eu estou setando aqui também. Deixa eu tirar isso aqui. Também não é. Tá. Espera aí que a gente já está chegando lá, gente. Espera aí. Viva! Por que não estava funcionando? Porque eu estava limpando a tela toda vez que efetivamente passava, então não dava aquela sensação de scroll. Então, o comando de scroll, né, ele funciona bem, né, se você quiser colocar uma mensagem como essa aqui. Por quê? O comando, vamos agora ver o que foi feito aqui, tá? Olha só, eu estou setando o cursor na posição 0 e 0. Tá joia? O scroll display left, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar, né, não é o display, mas o que tem lá dentro, né, na memória armazenado, tá? Então imagina a memória, né, como sendo tudo isso daqui, ó, exemplo LCD aula número 10. Então ele tem essa string lá dentro. E não tem nada na linha de baixo, tá joia? O que ele vai fazer? Ele vai, então, fazer essa rotação. Só que ele faz essa rotação de 1 em 1. E por que a gente está vendo ele rodar toda essa vez? Porque o looping aqui, ó, ele está acontecendo, né? Ele está rodando aqui, e em cada posição, quando eu faço, né, eu dou esse comando aqui, ó, scroll display left, ele rotaciona 1 para a esquerda, tá? E passa e mostra novamente aquela matriz, mas aquela matriz rotacionada, ou seja, ele deslocou, né, a posição ou onde ele está vendo lá na memória, 1 para a esquerda.
Então, efetivamente, o que ele está fazendo com o scroll left, ele está deslocando, né, o foco da memória para a esquerda, até chegar no final. Chegou no final, ele volta novamente no começo, daquele, vamos falar assim, daquela sequência de caracteres que tem lá dentro, né, da memória. Tá joia? Então, ele funciona quando eu não tenho, vamos falar assim, um travamento, né? Quando eu não estou travando, né, especificamente os caracteres numa posição fixa, né? Então, aqui funciona bem, porque ele está mostrando aquela mensagem. Então, por exemplo, se eu mostrasse na outra linha, né, uma outra mensagem, ele rotacionaria as duas mensagens, tá? Então, aqui está o código, né? Então, em cada 200 milissegundos, ele desloca à esquerda, tá vendo? Então, deu vamos falar assim, um aspecto legal, esse 200 milissegundos, tá vendo? Ó, dá para a gente ver. Se eu quiser aumentar, é só reduzir, né? Se eu quiser aumentar a velocidade aqui, é só reduzir aqui, por exemplo, vou colocar 100 aqui, ó. Iniciar. Então, vejam que os caracteres agora passam mais rapidamente. Tá joia? Então, é isso. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Por enquanto, nenhuma. Então, agora, né, na aula que vem, nós vamos trabalhar com comunicação serial, tá? E para exemplificar, né, a comunicação serial, eu vou trabalhar com vocês com o LCD também, né, o display de LCD, só que eu vou trabalhar com vocês com vamos falar assim, uma plaquinha que vai fazer a conversão desses monte de pino aqui, esses 16 pinos que tem atrás, para, né, apenas 2. Né? Não sei se vocês se lembram, né? O I2C? O I2C, exatamente. Essa rotação, a gente consegue fazer no I2C também? Mas sem fazer porque eu fiz da outra vez, eu tive que declarar ele para o I2C reconhecer. A gente consegue fazer essa rotação sem declarar? Sem declarar. Mas aí o que você precisa fazer? No Arduino, por exemplo, tem uma biblioteca específica, né? O I2C, né? Isso, que é o display, Liquid Display lá, tracinho I2C. Se você utilizar essa biblioteca, aí você consegue fazer a exibição. Ou seja, usar os mesmos comandos, só que isso pode ter acontecido com você, Danilo. Existe, acho que umas 10 implementações de display de LCD com o I2C. Então, aí eu estou usando uma específica aqui, que eu vou disponibilizar para vocês. Então, pode ser que a que você utilizou tenha comandos, outros tipos de comando, entendeu? Sim. O que eu vou passar para vocês é que funcionam exatamente todos os comandos que são passados de um, funcionam no outro. Beleza. Tá? Então, a gente vê isso funcionando. Então, a gente faz uma revisão, né, das comunicações, da forma de comunicação serial, né, que existem, e aí a gente faz a implementação. Então, só para deixar claro aqui, essa forma, né, de comunicar aqui com o LCD que a gente fez, se a gente tivesse, não o Arduino, tivéssemos um outro microcontrolador, aí na apostila tem ali o passo a passo de como que seria a implementação em linguagem C, né, de todas essas funções, de todas essas funcionalidades para executar ou para comandar, né, efetivamente o Liquid Crystal aqui, o LCD de 16:2. Belezinha? Só isso. Beleza. Joia, muito bom. Então, acho que é isso. Não esqueça, então agora
a partir de amanhã tem já uma avaliação, né, para ser feita lá no nosso site, no site de avaliação lá. Não esqueçam de fazer. Quem não assistiu às aulas, né, aquela vale como presença, né, para as 2 aulas. E na próxima semana nós falaremos sobre, então, as comunicações seriais. Basicamente, deixa eu ver aqui na apresentação se eu tenho mais alguma coisa para falar. Então é isso aí, ó, comunicação serial. Na próxima aula, como que a gente faz, né, utilizando aí o Arduino e toda essa gama de possibilidades. E também, só lembrando, né, na apostila tem como fazer essas mesmas coisas, né, utilizando um outro computador, né, um outro microcontrolador. Tá joia? É isso aí, pessoal. Senhor, você está falando disso aí, né? Mandei uma foto no chat. Opa! Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo ver. Ah, então, este daí, ó, é o LCD que já vem, ó que bacana, Vitor. Obrigado, viu, Vitor, por ter passado. Esse daí é o display, né, que já vem com o módulo, né, este que vocês estão vendo aí atrás do LCD, né, essa plaquinha, vamos falar assim, ela é, no caso ali, é soldada, né, na placa do LCD. Ela é específica, você pode comprar só ela, tá? Você pode comprar só essa placa. Deixa eu mostrar aqui o que eu estou vendo para vocês. Será que eu consigo transferir aqui? Ó, ele passou aqui, ó. Essa plaquinha aqui, ó, isso daqui, ó, é o módulo, tá? É um módulo conversor. Você pode comprar só este módulo conversor aqui para I2C, para display. Se você já tem esse display aqui de baixo, ó, você compra só essa plaquinha. Ou então você compra o display com o módulo já soldado nele, tá? Então, o que que isso acarreta? Acarreta que você vai usar, ó, tá vendo aqui, ó, só 4 pininhos. E especificamente lá no Arduino, você só vai usar 2, que é o SDA e o SCL, que é basicamente o que nós vamos utilizar para fazer a comunicação. São só 2 fiozinhos. Esses outros 2 aqui, ó, você vai ligar na energia. Você pode ligar numa bateria e não utilizar o pino lá do Arduino, tá? A gente vai ligar no Arduino para facilitar, né? Mas você poderia utilizar isso aqui, né, numa outra fonte de alimentação, tá joia? Então aqui, basicamente, são só 2 pininhos que a gente vai fazer todo o processo. Logicamente, a gente tem que utilizar o quê? A biblioteca específica, tá joia? Então, bem, obrigado aí, Vitor, por ter passado. Então é esse daqui que a gente vai utilizar, esse módulo aqui, basicamente, que a gente vai utilizar. Então, deixa eu aqui entrar na internet aqui, ó. Módulo adaptador display desse, ó. Imagem. Então tem para vender só este módulozinho aqui, ó, tá vendo? Então ele vem assim, ó, com esses pininhos aqui. Aí você vai pegar isso daqui, encaixar isso aqui na protoboard, pega o display, ó, tá vendo aqui, ó, tá uma sequência bem legalzinha, ó. Você vai ligar um no outro. Então este aí, né, que vocês viram, ele já vem atrás soldado, né, bonitinho para vocês, prontinho para utilizar, tá? Beleza, é isso aí. Deixa eu baixar aqui a lista de presença, ver se eu consigo baixar a lista de presença aqui. Ah, tem que sair daqui. Como que eu saio aqui? Sair. Como que eu baixo a lista de presença? Aqui. Aí, consegui baixar. Muito bem, então a próxima aula a gente vai ver comunicação serial. Desejo a todos aí uma excelente semana. Obrigado pela aula de hoje, obrigado pela audiência aí.
Espero que